Boa noite, galera, tudo na paz? Aqui quem tá falando é o João Paulo, do Underdogs Media Creator. Finalmente eu consegui um tempinho legal para gravar um vídeo, e esse é mais um daqueles vídeos de polêmicas cristãs. Digamos que esse seja o Polêmicas Cristãs parte 2, tá? Eu vou ser bem objetivo nele e vou falar mais umas coisas que são polêmicas cristãs, mas que são legais de se saber, de se descobrir, de se pesquisar. E é bom você ficar antenado para você saber como que a Bíblia tem seus mistérios, né? Seus segredos. Enfim, vamos falar. O primeiro ponto que eu quero destacar hoje no Polêmicas Cristãs, que são algumas coisas meio avançadas que tem na Bíblia, só para que você pesquise ela com mais critério, ainda que você seja ateu e tudo mais, para que você pesquise ela com um critério mais refinado, tá? Então vamos lá. Primeira curiosidade que eu quero deixar. Eu anotei até alguns pontos aqui de curiosidades. A primeira que eu quero deixar para você: livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala que no princípio a terra era vazia e tal, né, toda sem forma, e diz a Bíblia que o Espírito pairava sobre as águas, não é isso? Aquela parte ali de pairava, assuste-se ou não, aquele trecho significa e chocava ovos. Sim, e chocava ovos. Mas por que o João Ferreira teve que alterar? Por que os escritores alteram isso? É porque a nossa mente ocidental não consegue compreender de maneira rápida e o quão sublime aquela essência de texto quer mostrar. Então ele fala assim, e chocava ovos. Mas quando você leva ao pé da letra, você começa a entender o cuidado de Deus com a humanidade. Por quê? Quem consegue pôr a mão em um ovo de uma galinha em paz, ela vai fazer um mini inferno para acabar com sua mão, para você não tirar os ovinhos que são filhotes dela, correto? Primeira coisa. Segundo, o calor daquela ave em cima dos ovos, a proteção, sabe? Ele estava dizendo ali, na verdade, e gerava vidas, e já estava preparando, já estava cuidando, entendeu? Aquilo se refere a cuidado, carinho. Aquilo se refere a cuidado, carinho, sabe? Aquele trecho ali é bem gostoso de ouvir. O segundo trecho que eu acho interessante, que eu trouxe hoje como polêmica cristã, é aquele trecho que Jesus está fatiando o pão, né? Ele parte o pão, começa a distribuir com os seus, e do nada ele chega e fala assim, esse é o sangue da nova aliança, né? Tomai, fazer isso em memória de mim. Tem o pão também, né? Que ele parte e fala isso. Cara, aquele trecho é bonito demais, porque é o seguinte, ele está falando que quando se come e bebe aquilo em memória dele, você está renovando a sua aliança, né? Segundo ele. Mas sabe o que é gostoso? É que aonde ele estava sentado é que enriquece o detalhe daquela passagem. Ele estava sentado em uma cadeira chamada cadeira de Elias. Essa cadeira é uma cadeira utilizada para fazer a circuncisão de uma criança, cara. Ele estava sentado aonde se fazia a aliança do povo hebreu e pré-hebreu com Deus, e os judeus também circuncidam hoje em dia, né? Que é uma cultura de Deus para eles, né? Segundo os estudos, segundo segundo a história de Deus para os que creem, né? Com aquele povo. E ele estava sentado na cadeira de Elias, cara. E ele fala sobre essa nova aliança. Então ele está dizendo assim, não me interessa o homem ter uma marca física para dizer que tem aliança comigo. O que interessa é um coração marcado, sabe? É bem nice isso. Depois olha direitinho com carinho, e quando ele estiver falando aquelas palavras, entra naquela cena e veja o sentado na cadeira de Elias, onde se fazia a circuncisão do menino. Aí vai dar um detalhe, uma riqueza mais gostosa, tá? Não veja como uma passagem comum. Outro trecho que eu separei aqui que eu achei nice é o livro de Apocalipse, que eu não gosto de entrar porque eu não tenho tanto conhecimento ali, e é um livro hardcore demais de entender, porque ele é um livro feito de um judeu idoso para um público grego e depois transliterado para a gente, então é bem complicado aquilo ali. Mas um dos trechos que eu vi, uma análise de uns teólogos de outro país, acho que não sei se foi da Irlanda, uma análise de teólogos bem bombados, sabe?
que eles falam o seguinte: a parte quando João olha e fala que vê como que gafanhotos, né, no horizonte, como que uma cabeça de leão, aquilo é interessante, cara, porque aquele homem daquela idade, naquela época, não tinha nenhuma referência tecnológica para falar daquilo. Então a única forma dele se expressar vendo aquele material bélico era tentar equiparar uma coisa. Então ele vê um helicóptero de guerra, estilo uma parte no horizonte, ele fala os gafanhotos se levantando, entendeu? A forma de se expressar, ele começa a equiparar, ele vê a cabeça como a cabeça de um leão cuspindo fogo. Tem um modelo de tanque que, se você olhar no horizonte, você vai ver que ele tem um formato até interessante, lembra um pouco o formato. Era a única referência que ele tinha. Mesmo que eu ver um equipamento tecnológico daqui 100 anos, eu vou tentar equiparar ele a um carro de hoje, entendeu? A um helicóptero de hoje, a um drone de hoje, entendeu? Vamos caminhando. Essa aqui vai gerar uma polêmica, nossa. Vamos lá. O que os estudiosos... É porque é o seguinte, a Midrash, que é uma escola de pensamentos, ela é bem pauleira, sabe? E é a melhor vertente que tem para se estudar, seguir, a melhor linha de pensamento. Cara, tem um negócio que é embaçado, que muita gente fala que é heresia, e é aí que o pau quebra. Aquele trecho onde o corpo de Moisés é cobiçado por Deus e pelo demônio, né, o que está lá, aquele trecho ele tem uma riqueza de detalhe no contexto original dele tão bombada, velho, que não tem nada a ver com aquilo. Na verdade, o demônio, né, o que se diz demônio, ou é o inimigo, né, de Deus, queria o corpo de Moisés. O contexto original dali é o seguinte: o inimigo queria o corpo de Moisés. Quando ele foi pegar o corpo de Moisés, ele foi pegar o corpo de Moisés, o contexto original da lei é o seguinte, meu amigo, que quando ele foi pegar o corpo de Moisés, não foi Miguel que desceu, sabe? Quem estava ali era o próprio Jesus, e não teve briga, fight, não se briga. Eu com 1 ano de idade, eu não vou brigar com o Anderson Silva com 37 na sua ascensão. Era essa a comparação entre o demônio e Jesus. Quem desceu ali foi o próprio Jesus. Tem nada a ver com Miguel. Foi o próprio Jesus que desceu ali, chegou para ele e meio que disse assim: vai embaçar, você vai embaçar comigo. E o cão, não houve luta, não houve nada, nada. O cão só olhou, respeitou, aceitou, engoliu e chorou quieto. O contexto original dali é esse. Tem um trecho que ele tá no Novo Testamento também, é uma outra curiosidade bíblica. Tá mais para curiosidades hoje do que polêmica, né? Mas há um trecho bíblico interessante que é quando Jesus desfere palavras para os hipócritas da época. Ele usa um termo que nem tem tradução, tá? Depois você pesquisa, é só a título de curiosidade. Ele usa um termo que não há tradução para aquela fight dele lá. Ele começa a ter fight com a galera e ele descreve uma palavra ali, é um termo que o significado não é amigável, sabe? Para a região. Ele usa esse termo. Uma coisa básica da teologia, mas que ninguém... que falam que a Bíblia está contraditória, é o seguinte: ninguém viu a Deus. Cara, aquele trecho que viu Moisés a Deus e só viu uma fenda de lado, não viu. Falaram assim: estamos vendo Deus no monte, é o pé dele, porque viram um efeito poderoso no pico de um monte. Ninguém viu a Deus, tá? Isaías, o santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ali é o anjo apontando para Jesus no fim e escrevendo para Jesus antes da crucificação, o corpo perfeito no céu. A terra está cheia da tua glória, viu, Jesus? Está se referindo a Jesus, tá? Não tem nada a ver com Deus ali, tá? Esquece, esquece. Imagina a câmera no seguinte, ó, aqui é você, tá? Aí, isso é um anjo falando. Isaías estava vendo com a câmera aqui, ó, ele fala assim: santo, santo, santo. Quando ele aponta assim, a câmera não está apontada para lá, ele está vendo Jesus, né? Ele fala: é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É assim, beleza? Bom, galera, eu tive que editar porque houve um probleminha. Essa parte final é 2 partes para finalizar, tá bom? Por hoje, tá? Chega. Um dos trechos que se fala errado do livro de Jó quando se fala que coçou-se com um caco de telha.
Ali não é telha, tá? Não existia telha naquela época, tá? Aquilo é um tipo de louça. E mais uma curiosidade em cima desse trecho é que Jó não estava pertinho, num lugar tranquilo com seus amigos, tá? O coitado estava em um lugar parecendo um lixão, tá? Sim, aquele amontoado, pá, de lixo. Ele estava estilo em um ambiente como aquele. E por fim, lá vamos nós em uma coisa bíblica irada e que eu sei que você vai gostar, que é onde Jesus está hoje. Vou te fazer a pergunta. Tem gente que fala, subiu ao céu, assunto ao céu e tal. Até tudo bem, tá fácil para você. Mas eu vou te aprofundar melhor de onde ele está. E quando eu descobri isso, eu tive um pau com meu professor de novo, na época. E eu fiquei assombrado. Eu te confesso que eu tenho minhas, como dizem, né, preces, né? Eu tenho minhas orações. E eu passei 2 dias sem me ajoelhar e pedir a Deus que abençoasse o meu dia, porque eu fiquei assustado. Foi impactante para mim. Onde Jesus está? Quando você lê no Novo Testamento Paulo falando sobre o tabernáculo, ele descreve o tabernáculo de uma maneira com ar de cópia. Ele fala isso bem claramente, está lá claro, tá? Isso não é teologia hardcore, não. Ele fala que há uma cópia de algo do céu. Ele descreve como uma cópia. Ele fala com o termo de cópia ali. Quando Moisés recebe as instruções do tabernáculo, ela é uma cópia, correto? Vamos entender coisas por inferência. Inferência é o seguinte, é um tijolo, um axioma com outro axioma e dele você salta para um lugar mais alto, beleza? É o mesmo, vou dizer um axioma em matemática, 1 mais 1 é 2. Estou dando um exemplo. 1 mais 1 é 2 e não muda o resultado. De inteiros, né? Inteiros sólidos ali. Quando você tem essa parte do tabernáculo na mente, o trem começa a ficar doido. Por quê? Quem que conseguia entrar no tabernáculo, no santo lugar, onde tinha um incensário? Guarde bem isso, incensário e santo lugar. Não era o sumo sacerdote? Então, essa parte ela é massa, porque o sumo sacerdote entrava e levava o sacrifício, o pedido de perdão do seu povo, né? Do povo de Deus, na verdade, né? O povo que era intitulado povo de Deus. Jesus, quando foi morto e ressuscitou, quando ele foi assunto aos céus, ele foi nomeado o quê? Está na própria Bíblia. Sumo sacerdote por excelência, segundo a ordem de Melquisedeque, que representa a eternidade. Sabe o que é doido, o que é chique? É que quando você começa a entender que há um tabernáculo no céu e que há um sumo sacerdote hoje em dia lá no céu e que o pátio é lugar de sacrifício, quando o anjo bate a asa e tira um Atenaz, uma brasa de lá do altar de sacrifício e bota na boca de Isaías, fala que o pátio é a salvação e que o santo lugar é o lugar de intercessão, onde há o incensário. Hoje, Jesus está no tabernáculo celeste, em frente ao incensário, intercedendo por nós. E a Shekinah de Deus no Santo dos Santos representa a volta de Cristo. Que quando ele entrar naquele lugar, Deus desce, entendeu? Aquilo representa a volta de Cristo. E uma das coisas que eu acho mais iradas nessa passagem é que o Espírito Santo, quando alguém ora, são contextos, tá? Isso aqui é teologia. Quando você desfere palavras a Deus, ela é aperfeiçoada e chega em Cristo no incensário de forma correta e ele intercede loucamente por você lá no tabernáculo, no santo lugar, em frente ao incensário, porque o incensário é o lugar onde o sumo sacerdote fica orando loucamente para que Deus possa perdoar o erro do seu povo. Tem mais coisas aí, depois eu trago mais coisas, mas é isso que eu tenho de melhor para você hoje à noite, beleza? Um cheiro nesse seu coração gordo, lindo, maravilhoso, não gordo de colesterol, tá? Bonitão, inchadão, sem ser de doença. Beijão, galera, obrigado aí, viu? Dá um likezinho, dá um joinha aí, se inscreve no canal, beleza? Sempre eu vou trazer alguma coisa nova aí, o que eu puder eu vou trazer, tá bom? Aquele cheiro sinistro no coração, tamo junto.